Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas espero que você compreenda aquilo que nós iremos passar para vocês. O tema que nós acabamos a ficar incumbidos foi o cangaço. E eu vou fazer uma breve introdução sobre o cangaço, explicar algumas coisas básicas dele e espero que vocês entendam tudo aquilo que nós pretendemos passar para vocês. O grupo ele é composto por mim, que sou o Ezequiel, é composto pelo Gabriel, pelo Lucas, pelo Eliakim e pelo Luiz. Então vamos lá. Como todo mundo sabe, o cangaço foi uma revolta que ocorreu no Nordeste entre os séculos XIX e o século XX. E como todo mundo sabe, essa revolta foi liderada pelos cangaceiros, que eles eram grupos de pessoas que sempre viviam armados, né? Por conta dessa revolta, eles eram perseguidos pela polícia, por outras instituições. Então eles tinham que estar armados para confrontar essas pessoas. E um dos maiores pontos protegidos por eles eram a situação degradante da população nordestina. Que eles viviam num estado muito crítico naquela época, sendo que o poder estava concentrado só na mão dos fazendeiros. Só que aí a gente não pode acabar se precipitando e falar, nossa, os cangaceiros eram heróis, não. Porque além disso, além desse ideal que eles queriam proteger, eles também acabavam fazendo favores, tipo, acabavam sendo protegidos pelos fazendeiros, por eles fazerem favores para os fazendeiros também. Então vamos dizer que eles têm um pouco de vilania e um pouco de heroísmo nas duas partes. O termo cangaço vem de uma analogia bem básica feita pelos caras de lá, que era que esse nome cangaço deriva de canga, uma peça de madeira utilizada na cabeça do gado para fins de transporte. Os principais personagens que constituíram o movimento do cangaço foram os cangaceiros, que deram o nome, e os coronéis. Os cangaceiros, como Ezequiel já falou, vem do nome canga. E na verdade existem duas formas. A primeira é a que é sustentada pelos proprietários de terra e políticos, que constituíam uma espécie de exército de defesa. E também que surgia no final do século XIX e consistia em um grupo de homens armados que viviam no sertão. Eles tinham um líder e não se ligavam a nenhum partido nem dono de propriedade, apesar de às vezes receber ajuda deles. Eles eram constantemente perseguidos pela polícia. Alguns dos cangaceiros mais conhecidos foram Virgulino Ferreira Silva, conhecido como Lampião, Jesuíno Brilhante e Corisco, que era apelido de Cristiano Gomes da Silva Cleto. Os coronéis existiam principalmente no Nordeste na época da República Velha. Eles eram donos de grandes terras e de açudes de água. Eles eram uma espécie de senhor feudal, que exercia uma grande autoridade sobre os seus servos, no caso, a população pobre. A população muito pobre muitas vezes buscava a ajuda desses coronéis, que exigiam em troca de auxílio prestado, consciência política. Ou seja, em tempo de eleições eram os coronéis que escolhiam quem ia ser eleito, quem os eleitores deveriam votar. Isso ficou conhecido como voto de cabresto. Outro personagem importante para o cangaço foram os volantes, que são uma espécie de força especial criada pelos coronéis para resolver o problema do agravamento do cangaço. Eles eram chamados de volantes, comandados por policiais de carreira, mas formados por soldados temporários, cujos métodos de atuação não se diferenciavam tanto assim dos chamados cangaceiros.
Naquela época, e até mesmo nos dias atuais, os cangaceiros eram vistos por muitos como heróis, como benfeitores revolucionários que se opuseram ao sistema oligárquico da época. Mas, segundo as leis, eram bandidos sanguinários que matavam, roubavam, torturavam, estupravam pessoas e espalhavam o medo em todas as áreas sobre seus domínios e afora deles. Entre os anos de 1927 e 1928, baixa no estado de Pernambuco a lei chamada Lei do Diabo, na qual autorizava punições severas àqueles que acobertavam os cangaceiros por sua própria vontade ou sobre ameaça. Após isso surgiram então as tropas que batalharam frente a frente, buscando pôr um fim a essa prática do cangaço. Do ponto de vista político, o cangaço poderia ser tanto uma vantagem quanto um problema, já que à época quem realmente comandava a política no sertão era o chamado coronelismo, onde a figura dos coronéis, chefes de grandes famílias, onde inclusive seus empregados eram considerados como, abre aspas, parte da família e deviam obedecer às ordens gerais desses coronéis, os quais influenciavam em questões como o voto e outras ações políticas, e pelas suas grandes posses de terras, e justamente esses poderes, como o do voto de cabresto, obtinham uma posição de superioridade política. E os cangaceiros independentes, como da figura de Lampião, por exemplo, significavam um risco, porque essa subdivisão de cangaceiros, eles não respeitavam ideais políticos e nem qualquer outro tipo de ideal que não fossem os ideais próprios. Então eles chegavam na cidade, aterrorizavam e não visavam lados políticos em suas afrontas. Já nós temos outras duas subdivisões do cangaço, onde nós temos os mercenários, que eram contratados para fazerem serviços para latifundiários. Os latifundiários os contratavam, os donos de terra os contratavam para fazer um serviço e eles o executavam. E os segundos seriam os subordinados políticos, que ofereciam seus serviços a coronéis por interesses políticos e em troca recebiam proteção no geral. Então, olhando dessa forma, já que os grandes coronéis eram quem possuíam o poder político na região e eram quem decidiam, os grandes coronéis quem decidiam quem era eleito, quem era deposto, quem subiria ou quem desceria a um cargo, dependendo da disposição moral dos cangaceiros, eles poderiam oferecer essa série de riscos ou também essa série de vantagens. Assim, depois com grupos como o de Lampião, que ao ver social no geral, eles ofereciam risco para os grandes proprietários, para os coronéis, os grandes donos de terra, mas começaram a obter a imagem de heróis para os cidadãos comuns, que apesar de serem conhecidos por sua violência e por trazerem abre aspas, morte ao sertão, eles também eram conhecidos como heróis porque eles não se importavam com as questões políticas e algumas das principais causas das desigualdades no sertão era justamente essa estrutura política organizada pelo coronelismo, aonde quem não tinha as condições de ser uma grande família, ou quem não tinha condição de ter grandes posses, os que não tinham grandes posses, eram considerados como que lixo perante a sociedade. E além de tudo isso, ainda tinham fatores das brigas de família, que envolviam as principais famílias e os principais coronéis, aonde eles tinham rixas que duravam muitos e muitos anos, rixas mortais, coisas como ensinar as crianças desde cedo que um rival de família deveria ser morto o mais rápido possível. Inclusive, numa frase onde se cita, em um depoimento de uma dessas famílias, onde ele diz que um menino desta família já nasce com a mentalidade
e que quer crescer para poder dar cabo de um outro da família rival. E assim acontece no outro lado. Então, também se aproveitando dessa lógica de guerras de família, de vingança, como foi o caso de Lampião, eles também se aproveitavam dos cangaceiros para fazer esse tipo de serviço. Do ponto de vista dos chamados cangaceiros, que na sua grande maioria eram um grupo de homens e mulheres que espalharam a violência pelo Nordeste, o cangaço tinha como objetivo protestar contra a situação precária e de injustiça social que a população da região Nordeste vivia entre os séculos XIX e XX. Enquanto as terras e rendas estavam concentradas nas mãos dos grandes proprietários de terra e fazendeiros, a maioria da população vivia às margens da sociedade. Por conta disso, problemas sociais como aumento da pobreza, da fome e da violência surgiram de forma inimaginável. Após isso, começaram a surgir os primeiros grupos de cangaceiros que tinham como objetivo lutar contra aquela realidade, procurando proporcionar igualdade para a população do sertão nordestino. Segundo dados históricos, o primeiro homem a agir como cangaceiro foi José Gomes, conhecido como Cabeleira. Entretanto, foi com Lampião, Antônio Silvano e Corisco que o cangaço ganhou destaque. Esses três se tornaram conhecidos por saquearem, sequestrarem e matarem fazendeiros como forma de protesto contra as desigualdades. Os fazendeiros e proprietários de terra se sentiam ameaçados, enquanto a grande parte da população se sentia protegida e passou a valorizar a ação daqueles que lutavam pela sua causa. Entretanto, haviam também os cangaceiros que provocavam terror nas terras por onde passavam, invadindo até mesmo aldeias e comunidades humildes, cometendo atos violentos. Assim podemos afirmar que, diante disso, o cangaço possuía subdivisões de grupos, ou seja, alguns optando por uma abordagem que representava segurança para a população e outros utilizando-os do mesmo para atos vis contra as pessoas mais humildes.